Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e essa é a AgroSchool. IPO. Temos ouvido falar muito sobre essa sigla no nosso meio agro nos últimos tempos, certo? Recentemente acompanhamos a abertura de capital de 3 empresas do nosso setor, que foram Boa Safra Sementes, 3tentos e AgroGalaxy. E agora, nos últimos dias, temos acompanhado as notícias sobre a Raízen, como maior IPO do ano, com 74 bilhões de reais e selo ESG. Mas o que leva uma empresa a tomar a decisão de abrir seu capital na Bolsa de Valores? E mais do que isso, qual que é o caminho percorrido em comum por essas empresas até chegarem a esse ponto? Se você quer entender um pouco mais sobre o que está por trás desses eventos, o vídeo de hoje é para você. Aproveite que está aqui e se inscreva no canal, deixa seu like, seu dislike e o seu comentário. E vamos lá então compreender os bastidores das operações de IPO no agronegócio. IPO é uma sigla em inglês que significa Initial Public Offering, que traduzindo para o português quer dizer oferta pública inicial. Na prática, é quando a empresa decide pela primeira vez abrir seu capital publicamente ao mercado para vender parte de suas ações aos investidores. Se analisarmos o Ibovespa, que é o índice na B3 que indica o desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade no mercado de ações brasileiro, veremos que temos algumas empresas que estão diretamente ligadas ao agro, como BRF, Cosan, JBS, Klabin, Marfrig, Minerva e Suzano. Ou seja, em uma lista com 84 empresas, apenas 7 estão diretamente ligadas ao agronegócio. Vemos nisso, então, um potencial muito grande para que mais empresas, assim como as primeiras que eu citei aqui no vídeo, e outras que ainda não fazem parte do índice, como SLC, Brasil Agro, Kepler Weber, possam cada vez mais participar do mercado de capitais. Afinal de contas, o agro representa quase 1/3 do nosso PIB. E o que leva uma empresa a optar pela abertura de capital? São diversos os fatores, mas uma definição que eu ouvi certa vez me fez nunca mais esquecer isso. Quando o projeto de crescimento da empresa ele é muito grande e não dá para ir sozinho, a empresa decide então chamar mais pessoas para participar da empresa e dividir o resultado com elas. Ah, Marina, então é moleza, é tranquilo, É só chegar lá na bolsa, lançar as ações para quem quiser comprar e tá tudo certo. Nem tanto, não é tão simples assim. Para se chegar a esse ponto, a empresa passa por um processo que envolve uma palavrinha que ouvimos com muita frequência, que é governança. E o que isso significa? Conforme a definição que está lá no site do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, governança é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, e demais partes interessadas. Ou seja, o objetivo da governança é de estabelecer uma relação de confiança entre todos os participantes, sejam eles internos ou externos à empresa, baseado em 4 princípios básicos, que são transparência, equidade, prestação de contas ou accountability, outra palavrinha que ouvimos falar muito, e responsabilidade corporativa. Então, para maximizar o levantamento de capital, os investidores eles devem avaliar o potencial de valor do negócio de forma favorável. E isso é fruto de 2 vetores: potencial de crescimento na geração de caixa e percepção de nível de risco baixo. A boa governança tem efeito sobre a redução de risco. Nos nossos cursos aqui pela AgroSchool, o Carlos Ortiz ele aborda sobre os diferentes níveis de governança que as empresas deveriam assumir de acordo com o seu faturamento anual. Então, por exemplo,
Se uma empresa fatura até 50 milhões de reais no ano, minimamente ela deveria ter um orçamento e controle de custos, um fluxo de entradas e saídas, um orçamento de investimentos. Agora, uma empresa que fature mais que 200 milhões de reais e que venha a ter aí vários sócios, ela deveria ter bem definido papéis e responsabilidades dos executivos, políticas completas, regimentos de comitês e conselho, definição de alçadas de contratações, investimentos e dívidas e muito, mas muito mais. E eu te pergunto, quantas empresas você conhece no agro que faturam mais que 50 milhões de reais e que não possuem o mínimo de governança? Pois é, nós conhecemos muitas e nosso papel aqui na AgroSchool é de auxiliá-las a entender como melhorar a sua gestão para que, quem sabe um dia, possam aí engrossar a lista das empresas agro, que estão listadas na bolsa. Ou então nem precisa ir tão longe assim, porque os benefícios de uma boa governança, quando ela é bem feita, elas serão sentidas na administração do negócio no dia a dia da empresa, independente de abertura de capital. Então, quer uma dica prática? Aproveita que estamos aí tendo a chance de acompanhar a abertura de capital de diversas empresas do agro para entender como é que elas fazem a gestão do seu negócio. Um bom exercício para isso é analisar os indicadores financeiros e comparar com os índices considerados ideais para o nosso mercado agro, que tem as suas particularidades. Não adianta comparar o mercado agro com outros setores da economia. Só de se fazer isso e comparar com os da sua empresa também, por exemplo, já ajuda a começar a compreender em que pé que está o seu negócio e o que poderia ser feito para melhorá-lo. Se você precisar de ajuda para dar os primeiros passos, para entender como fazer isso e como interpretar esses números, fala com a gente. Aqui nos nossos cursos a gente aborda isso em profundidade. Então, tem dúvidas sobre esse tema? Quer saber um pouquinho mais? Deixa sua pergunta aqui nos comentários que a gente responde para vocês nos próximos vídeos. Tá legal? Então por hoje é só. Nos vemos na semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau!